Boa noite, queridos irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui. Abra sua Bíblia no Salmo 42. Salmo 42. Vamos ler esse salmo tão precioso. A alma anela por Deus, diz assim a palavra do Senhor, através dos lábios dos poetas, filhos de Corá, salmistas. Como suspira a corça pela corrente de águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, e no Monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, e ao fragor das tuas catadupas, ou seja, e pela força das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. O salmista está dizendo assim: parece que Deus não me atende, parece que Deus se esqueceu de mim. As pessoas estão dizendo: onde está teu Deus? E ele diz para ele mesmo: espera, ó minha alma, porque eu ainda louvarei ao Senhor. A sensação é, a ideia que ele quer passar é: no meio do louvor, Deus age. No meio do louvor, Deus atua. No meio do louvor, Deus opera. No meio do louvor, o Santo de Israel peleja por nós. Ele é santo. Ele é santo, vamos dizer isso. Santo, santo, santo é o nome dele. Você pode com as palmas louvar ao Senhor com júbilo, com grande alegria. Diga: santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 santo.
as vozes. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Todos juntos, diga. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Meu desejo é adorar a Ele. Creio que é o seu também. Oh, sim, Senhor. Cante, meu desejo. Meu desejo é adorar-te, levantar as mãos e louvar-te. Com todo o meu ser, eu quero dizer, meu desejo é. O meu desejo, cante. Meu desejo é adorar-te, Levantar as mãos levantar as mãos e louvar-te. com todo o meu ser. Todo o meu ser, eu quero dizer, meu desejo é ser como Te dou o meu viver. te dou meu viver. Venha em teus braços, meu Jesus. Você pode continuar com as palmas. O meu coração Pertence. pertence totalmente a ti, Jesus. Totalmente Deus, totalmente Deus. Meu desejo é ser como é. Viemos nos entregar a ti, Senhor, com todo o nosso ser. Jesus, meu desejo, Meu desejo é adorar-te, levantar as mãos levantar as mãos e louvar-te. com todo o meu ser. Todo o meu ser, Eu quero. quero dizer, Meu desejo é ser. Mais uma vez, o meu desejo. meu desejo é adorar-te, levantar as mãos e louvar-te. Com todo o meu ser, eu quero dizer, meu desejo é ser como és. Te dou meu viver. Venha em teus braços, meu Jesus. E o meu coração pertence totalmente a ti, Jesus. Totalmente Deus, totalmente Deus. Meu desejo é ser como é. Te dou meu viver, meu ser, minha alma e o controle. Louvo, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, Eu te louvo. eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Eu te busco, eu te busco. 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 Diga, eu te amo. 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 Te dou meu viver. Meu ser. Minha alma. E o controle.
eu totalmente teu, totalmente teu, totalmente teu. Meu desejo é ser como é. Recebe o que eu te dou, recebe o que eu te dou, recebe o que eu te dou, recebe o que eu te dou. Diga, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, diga, eu te sirvo, 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 eu te amo, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Queremos totalmente ser teu, Senhor, totalmente Teu, totalmente teu, totalmente teu, totalmente teu, totalmente teu. Meu desejo é ser como é. Sim, Senhor. Quero ser, Senhor, como tu. Aleluia. Quero ser como tu, Senhor. Oh, Jesus. Quero ser como tu, Senhor. Quero ser semelhante a ti. Quero ser semelhante ao leão de Judá. Quero aprender a servir e a amar. Quero viver como Jesus viveu. Quero que haja em mim o mesmo sentimento que houve nele. Oh, Deus. Quero ser semelhante a ti, Senhor. Quero ser semelhante ao leão de Judá. Cante isso. Ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem, Jesus, imagem perfeita do Pai. Ser semelhante à águia, viver nas alturas dos céus. Ser sacerdote do trono da graça. Do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória.
quero ser semelhante ao leão de Judá. Ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar. Ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai, o homem Jesus. Ser subir, viver nas alturas dos céus, ser sacerdote do trono da graça, ser santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória, Santo, 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 todo poderoso, adorando ao Criador, adorando ao Rei. Cante, cante. Celebrando ao Criador, Declarando glórias ao nome dele. declarando glória, Toda a glória a ti, Senhor. Santo, 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 todo poderoso. Santo, 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 todo poderoso. Poderoso Deus, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Queremos ser santos como tu és santo, Senhor. Queremos buscar a tua perfeição, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Oh, Santo Deus. Oh, Santo Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Digno de glória, digno de honra. Vamos declarar. Entra na presença pelo sangue do Cordeiro. Oh, Jesus. Entra na presença pelo sangue do Cordeiro que foi morto, mas que vive, Senhor. Entra na presença, entra na
pelo sangue do Cordeiro que foi morto, mas que vive és, Senhor, e exalta a Ele, glorifica seu nome e adora ao único digno de louvor. Entra na presença pelo sangue do Cordeiro que foi morto, mas que vive é, Senhor, e exalta a Ele, glorifica seu nome e adora ao único digno de louvor. As vozes e exalta a Ele, glorifica seu nome e adora ao único digno de louvor, digno aleluia. Oh, tu és digno, Jesus. Só tu és digno, Senhor. Tu és o Rei dos Reis. Rei incomparável tu és, Senhor. Maravilhoso é o teu nome, Jesus. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te adoramos, a Deus. Aleluia. Aleluia. Como Deus é bom. Como Deus é bom. Diga assim para o seu irmão: Jesus é um rei maravilhoso. Diga para ele: Jesus é um rei maravilhoso, incomparável. De pé, abra sua Bíblia. Quero só um versículo a princípio. Juízes capítulo 6, por favor. Juízes capítulo 6, somente um versículo por enquanto, mas nós vamos ler a Bíblia. Mas eu gostaria de fazer uma breve introdução com este versículo. Vamos ler juntos somente o primeiro versículo.
Somente o primeiro versículo. Juízes, capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra. Vamos lá? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Senhor Jesus, nós estamos nas tuas mãos. Faça de nós o que for melhor, segundo a tua vontade, Senhor. Mas nós te pedimos, livra-nos principalmente das nossas boas intenções. Amém e amém. Pode tomar o seu lugar, querido. Geralmente nós ouvimos assim: Deus permitiu que acontecesse aquilo. Deus permitiu que acontecesse aquilo outro. Deus está permitindo isso, Deus está permitindo aquilo. Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, não precisa abrir a sua Bíblia, depois você anote e leia em casa. Você vai ver que o apóstolo Paulo corrobora com o que está escrito aqui em Juízes. O autor de Juízes, ele diz: o Senhor entregou os filhos de Israel nas mãos do opressor. Deus permitiu que Israel estivesse nas mãos do opressor. Deus entregou e permitiu, é bem diferente, né? Quando eu ouço essa palavra assim, Deus permitiu, parece que Deus assim viu que o povo, é como mais ou menos assim, como se você tem filhos ou você conhece o comportamento de crianças, que normalmente é assim. A criança, às vezes, ela reluta tanto, te desobedece tanto, que às vezes você faz assim, você permite, aí você faz então o que você quiser, você permite. E, na verdade, não é isso que Deus está fazendo aqui. Deus não está fazendo assim, permitindo. Deus está entregando. Porque parece, quando você diz assim que Deus está permitindo, parece que Deus perdeu o controle sobre as coisas, sobre tudo. E Ele é Senhor absoluto sobre tudo. Sobre os homens, sobre os demônios, sobre os anjos. Ele é Senhor dos senhores. Senhor absoluto, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele tem um domínio absoluto. Parece que Deus perdeu o controle quando Ele permite que aconteça aquilo. Não, Ele simplesmente entrega. Lá no capítulo 1 de Romanos, está escrito que os homens se tornaram tão cabeças duras, de coração tão transviado, tão desejosos pelo desvio, desejando se desviar, que Deus os entregou à sua própria malícia. Deus os entregou aos seus próprios males. Foi Deus que os entregou a si mesmo. Deus entregou aqueles homens a si mesmos. Deus entregou os homens a si mesmos. No capítulo 29 de Provérbios, depois não leia também agora, se não me engano, o versículo 15, Provérbios 29, 15, diz: a criança entregue a sua própria sorte. A criança sem disciplina, a criança entregue a si mesma. Vai ser o caos. Vai ser um caos. A criança entregue a si mesma será um caos. E agora eu quero
retornar e encerrar aquela primeira parte, que é o capítulo 17 e 18 de Juízes, digamos assim, a primeira parte do apêndice de Juízes, porque Juízes vai contar as histórias dos juízes, dos homens que Deus levantou para trazer juízo sobre opressores, sobre nações inimigas, para trazer a direção de Deus para o seu povo. E é interessante observar que aqueles 5 últimos capítulos, do 17 ao 21, eles são completamente desconectados da história dos juízes, no sentido específico. A história dos juízes, aqueles homens que foram levantados. Aqueles lá, eles contam a derrocada do povo quando está entregue a si mesmo. O que acontece conosco quando nós estamos entregues aos nossos próprios ímpetos, às nossas boas intenções, ao que nós achamos que é reto. E do versículo 17 ao 21 vai tratar disso. Mas eu quero tratar só alguns pontos aqui no capítulo, só para que a gente encerre aqui o capítulo 17 e 18. Nós temos aqui alguns personagens, né? E é interessante ver que Mica, sua mãe, o levita que Mica convidou para ser sacerdote ali naquela casa de deuses que Mica edificou, os danitas, que são um povo que não tem herança, eles não têm herança, então eles andam roubando a herança de qualquer um que está ali na terra. Então, são um povo sem paradeiro, não tem paradeiro. E junto com esses que não têm paradeiro, entra de gaiato, digamos assim, entra de gaiato aquele levita que era um aproveitador. É interessante que nos capítulos 17 e 18 há um levita, e nos capítulos, nós vamos verificar na sequência, nos capítulos 19 ao 21, tudo que acontece ali, toda a desgraça, o caos que se dá no meio do povo, começa também com um levita. O que são os levitas? São os sacerdotes. A tribo que serve na casa de Deus. Sacerdócio significa homens separados para o serviço santo. O serviço de Deus, o serviço da maneira que Deus queria, de acordo com os critérios que Deus estabeleceu para o seu culto, e tinha a tribo específica para que servissem. Aquela tribo, os levitas, deveriam servir na casa de Deus, no lugar que Deus estabeleceu, do jeito que Deus estabeleceu. Mas, como aqui os homens estavam entregues à sua própria sorte, os levitas estavam voltando-se para qualquer culto. E o mais interessante é ver aqui Mica e sua mãe, só para a gente encerrar aqui o culto de Mica. Mica e sua mãe estão descumprindo diversos mandamentos. Escultura, roubo, uma série de coisas. Adoração, lugar estranho para o culto, cobiçando, porque tem dinheiro envolvido. Uma série de... quebraram quase todos os mandamentos. Adoração vã, trazendo o nome de Deus em vão, levantando o nome de Deus em vão, estão fazendo uma série de drásticos erros no culto a Deus. E isso tudo dentro de uma casa, de uma família que está sem disciplina, sem correção, entregue à própria sorte. Um filho entregue à própria sorte. O que eu acho mais incrível nessa história é que a mãe de Mica, mesmo ele tendo roubado ela louva ele. Isso que é muito, muito perigoso. É muito perigoso. Ela encobre o erro do filho. A
acoberta, joga panos quentes, passa a mão. Ah, meu filhinho, meu irmão, a desgraça desse caos religioso começa assim, com a falta de disciplina. Da mesma forma que pais extremamente severos, extremamente violentos e extremamente cheios de críticas e que colocam seus filhos e reduzem seus filhos e esmagam os seus filhos, estão errados. Da mesma forma os pais que acobertam as iniquidades dos seus filhos, que não corrigem seus filhos, que não punem seus filhos. Filhos entregues à própria sorte. É muito difícil, né? E provavelmente o seu filho vai copiar você. A minha filha vai me copiar. Se houver falhas dentro da minha casa, você vai verificar ao longo do tempo. Porque ela vai me copiar. Se tiver lacunas dentro da minha casa, você vai verificar ao longo do tempo. Eu quero pregar contra mim mesmo. Eu quero pregar contra mim mesmo. Eu quero que a espada que corta você, corte a mim também. E eu vou me expor aqui também. Se houver lacunas dentro da minha casa, será refletido na vida da minha filha. As lacunas da mãe de Mica se refletiram nele. E eles achavam que estavam fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Levantaram deuses e ídolos. O que são ídolos? É um Deus de acordo com o que eu quero que ele seja. Por exemplo, tem pessoas hoje que cortaram os dízimos da Bíblia. Ou seja, levantaram um ídolo. Porque o que você faz com uma imagem de escultura? Você não corta ela? Um toco de madeira que você vai levantar um ídolo, que você vai, como é que fala? Esculpir, que você vai talhar um ídolo, uma imagem de uma pessoa para ser o seu ídolo. No caso aqui, eles estavam usando as imagens dos cananeus. Nós estamos aqui diante de textos que falam da cananização do povo de Deus. Eu esqueci de falar isso na semana passada. É a cananização do povo de Deus, ou seja, nada diferente de a secularização do povo de Deus, a mundaneização do povo de Deus. O povo de Deus aderindo às práticas, costumes e adereços pagãos das nações ao nosso redor e trazendo esse tipo de culto para dentro da igreja. Aquelas imagens eram o culto pagão dos cananeus e eles misturaram culto. E eles fazem uma imagem. E quando você talha uma imagem, quando você esculpe uma imagem, o que você faz com ela? Você corta ela. Você tira partes dela. Quando você tira partes dela, alguns hoje tiram partes da palavra de Deus. Vamos estirar o dízimo. Afinal de contas, ninguém é mais bobo. Porque dízimo você está entregando o dinheiro para o pastor. Eu vejo cristãos falando isso. Você acredita? Esse é o culto de um crente que pensa que está vivendo da forma correta. Pensa que está vivendo. Pensa que está cultuando a Deus com retidão. Está entregando aqueles que retêm o dízimo. Estão entregando uma lei que Cristo não revogou. Muito pelo contrário. Cristo não só cumpriu, como ele perpetuou a ordenança do dízimo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus senão os dízimos e as ofertas ditos pelo profeta? O Deus do profeta não é Jesus? Então você corta o Deus do profeta, o profeta que diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Roubarás ao Senhor teu Deus. Como é que você rouba a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Como é que aquele povo estava roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam deixando de pagar o dízimo e as ofertas? Não. Eles não estavam deixando de pagar. Eles estavam entregando qualquer coisa. E se você ler o profeta Malaquias, você vai verificar que Deus estava tão furioso que ele dizia assim, esses animais, esses dízimos, esse qualquer coisa que vocês estão fazendo para mim, a vontade de Deus era pegar o excremento daqueles animais defeituosos,
Porque para Deus deveria ser a primícia, o melhor, a primeira e a melhor parte. Deus estava com vontade de pegar os excrementos e lançar, arremessar contra aquele povo que estava cultuando a Deus daquela maneira. Ou seja, estavam fazendo o que achavam que era certo, em Malaquias. Você acha que a gente mudou muito de Juízes para Malaquias, para os períodos de Jesus? A gente não mudou nada, meu irmão. Não há nada novo debaixo do sol. O povo de Deus continua cultuando da maneira que acha certo. Haja vista as ausências aqui nesse lugar. Até quando você vai ficar assistindo e não vai se congregar de novo? Voltemos. Congreguemo-nos. Se reunir, se congregar, sair debaixo do edredãozinho, é muito mais difícil, né? E não fui eu que criei isso. Foi Deus. Não deixei de congregar. Não deixem de congregar como é costume de alguns. Isso está escrito em Hebreus, Novo Testamento. Palavra dada para a igreja de Deus, na nova aliança. Não deixemos-nos de nos congregar como é costume. A gente se acostuma. A gente se acostuma com o que é mal. E o pior de tudo, depois os nossos filhos, copiando os nossos exemplos, chegam lá na frente e se desviam do caminho de Jesus e a gente vira para o céu e diz: Senhor, como é que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Como é que você permitiu que Mica chegasse a esse ponto, Senhor? Poderia perguntar para o céu, a mãe de Mica: ué, ela não estava louvando a Deus como queria? Como é que ela queria que fosse o culto do seu filho? Ela dava o que queria para Deus. O texto aqui é muito semelhante a Atos 5. Ela tinha um determinado montante. Ela falou: vou entregar tudo isso que você me roubou, meu filho amado. Isso é o surrealismo da indisciplina, do mau caratismo. É a formação do mau caráter de um filho, feito dentro de casa. É o ídolo do lar. É mais amado do que o próprio Deus. Um filho mais amado que o próprio Deus é um ídolo. E Jesus disse isso. Se você ama mais alguém, ou alguma coisa, ou até a você mesmo, mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus disse isso. Falamos disso em Mateus capítulo 10, na semana passada. Então, o que acontece aqui é que esse levita, tão aproveitador, chega ali, ele está andando e ele diz: eu vou fazer o que eu quiser. Vá lá no 17, por favor. Versículo 8. Esse homem partiu da cidade de Belém, ou seja, saiu da cidade onde Deus estava, onde Deus agia, Belém de Judá, a terra onde estava o povo de Deus, para ficar onde melhor lhe parecesse. Para ficar onde melhor lhe parecesse. E aí ele recebeu um dinheirinho ali do Mica, um culto que Mica e sua mãe achavam que estavam fazendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Sabia que Mica e a mãe dele tinham boas intenções? Eles tinham boas intenções. Sabia que existem dentro da... agora pode levantar a cabeça. Dentro do catolicismo, existem pessoas muito devotas, muito sérias, que se devotam. A pergunta é: a que elas se devotam? A um Deus feito de imagem? A uma mulher? A uma escultura reconhecida como uma divindade?
Elas não são devotas. Uma ocasião, eu passei por uma igreja e vi uma mulher muito devota. Ela foi em todos os santos da igreja. Ela deu a volta na igreja inteira. E para cada um, ela encostava a mão no pé do santo e pedia alguma coisa. E depois ela pulava para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, para o outro. Ela deu a volta em toda aquela igreja católica romana. E chorava. Isso não é uma devoção? Essa devoção é sincera? É sincera? É sincera. Sinceramente errada. O nosso culto não pode ser sinceramente errado. Eu não estou aqui para oferecer um culto segundo o meu coração. Ah, não, mas que Deus está vendo o meu coração, Deus está vendo o meu interior, Ele está vendo o teu interior e o teu exterior também. O teu corpo é templo do Espírito. Tem pessoas que dizem assim, não, eu posso andar da maneira que eu quiser, porque Deus vê o meu coração. Ah, que ótimo, então você pode andar extremamente sensual. Você pode usar o seu shortinho, você pode usar o seu topzinho, você pode ser extremamente sensual em todas as suas vestes, seja onde for, na praia, em qualquer ocasião. Você pode ser bem parecido com o mundo. Pensa numa coisa, qual a diferença de você para uma incrédula numa praia? Você sabia que o Rio de Janeiro é tomado por um espírito de sensualidade? Você sabia que todo início de ano, toda virada de ano, uma entidade sensual, pornográfica, maligna, é cultuada em toda a orla, em quase toda a extensão brasileira? E sabia que muitas vezes na beira da praia nós estamos fazendo o que aquelas mulheres estão fazendo indiretamente? Sensualidade é tratado na Bíblia, em Oséias, se não me engano, como embriaguez. A sensualidade, e não afeta só as mulheres, não. Afeta também os homens. Afeta também os homens. E nós vamos verificar isso nas próximas leituras, do capítulo 19 até o capítulo 21. Nós vamos ver isso. Sensualidade. Aqui é o caos religioso. 17 e 18 de Juízes, caos religioso. E do 19 até o 21 é o caos moral. Porque toda vez que o nosso culto é tão pífio, é tão medíocre, é tão nivelado por baixo, e eu dou um culto da maneira que eu quero, consequentemente, a moralidade da minha vida, ou seja, as balizas da minha fé, elas já estão em ruínas. Estão em ruínas, estão só à beira de cair completamente. O caos religioso e o caos moral, eles andam juntos. Mas na maioria das vezes, pelo que eu percebo, a gente começa com um caos religioso. A gente começa adorando a Deus com o culto que a gente achar melhor, da maneira que eu quiser, da forma que eu quiser. Deus não está preocupado apenas com o conteúdo do culto. Deus não está preocupado apenas com o conteúdo da sua vida, com o seu interior. Ele também está preocupado com a sua aparência. É uma mentira que disseram para você quando disseram assim, não, Deus não vê aparência, Deus não está olhando para a tua aparência, Deus não está olhando para o que você está dando, Deus não está olhando para a forma que você está oferecendo. Está sim. Está sim. Caim e Abel. Deus olhou para o coração de Abel e olhou para a oferta de Abel. Ele olhou para o interior e olhou para o exterior. Olhou para como estava o culto em verdade e o culto em espírito. Não preciso nem muito longe. Ananias e Safira. Novo Testamento, Nova Aliança, Atos dos Apóstolos. Aos pés dos apóstolos, aos pés de Pedro, caem mortos Ananias e Safira. Por quê? Por que eles caíram mortos? Porque estavam cultuando ao seu bel prazer.
o culto que achar melhor. E o mais interessante é achar que está fazendo a coisa certa. Eu quero terminar falando de uma coisa que eu estava hoje pensando, quando eu estava meditando sobre isso. Uma das maiores disciplinas que eu recebi do meu pai. Meu pai, quando criança, a criança não entende muito linguagem não, tá? Você fala, e não dá um solavanquinho, um solavancozinho. É como se você fosse aquela professora do... Desculpa a comparação, mas é que eu me lembro disso muito perfeitamente. A professora do Charlie Brown. Você lembra da professora do Charlie Brown no programa do Snoopy? No desenho do Snoopy? Como é que era? Para criança... É literalmente aquilo ali quando você está corrigindo e não tem algo que dê um susto. É como se você tivesse... Não é assim? A criança lá... E vai fazer a mesma coisa de novo. Agora, apresenta o açoite para o pequeno. Dificilmente vai voltar lá. Dificilmente. A criança tem outra linguagem. E Deus sabe como criar filhos. Se você não precisa dele, se você não precisa dessa Bíblia, se você acha que sabe criar filhos maravilhosamente bem, meu irmão, você pode estar sinceramente enganado. Sinceramente. Porque eu estou fazendo com sinceridade, estou criando com sinceridade, mas extremamente errado. Assim era a família de Mica e o culto de Mica. Sinceramente errado. E eu lembro de uma das repreensões mais firmes que meu pai me deu e que elas ficam na minha cabeça e ficaram na minha cabeça até hoje, estão na minha cabeça até hoje. Nisso eu já não era mais criança. Foi uma palavra dura, extremamente dura. Naquele momento, ela foi pior do que se eu fosse açoitado. Eu me senti um verme. E isso é necessário para toda criança. Criança que não é frustrada numa correção. Criança que não é anulada. Está fadada a ser um adulto carnal, entregue a si mesmo. Meu pai disse assim para mim, olhando bem no fundo do meu olho: você faz a besteira e ainda se sente cheio de razão. Você já ouviu isso da tua mãe e do teu pai? Nunca ouvi isso, não. Ouça isso de Deus agora, então. Ouça isso das Escrituras, porque é isso que está escrito aqui. Você está cultuando a Deus da maneira que você quer, da forma que você quer, e você ainda se acha cheio de razão. Porque esse povo é tão soberbo, eu vou ler só para deixar você com aquele desejo de conhecer mais. Abra no capítulo 21, versículo 1. 21, versículo 1. Não, vou ler só o 3. 21, 3. Disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel, que hoje lhe falte uma tribo? Pode fechar a sua Bíblia. Feche a sua Bíblia. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Por que, Senhor? Porque eu não sei olhar para dentro de mim mesmo e reconhecer: eu errei. Eu fiz. Assumir. O autoexame que o apóstolo Paulo fala antes de participarmos da mesa é assumir.
O primeiro passo para qualquer dependente químico, alcoólatra, qualquer pessoa viciada em drogas, o primeiro passo é dizer: eu sou viciado, eu sou fofoqueira, eu sou maledicente, eu sou sensual, eu sou iníquo, eu sou pecador, eu sou soberbo, eu tenho prestado um péssimo culto, eu tenho vivido uma vida podre diante de Deus. Sem esse passo, não virão os outros. Esse é o primeiro. Só que é muito mais fácil fazer o quê? Colocar a culpa em Deus. Eu acho interessante, porque uma ocasião, eu vi uma pessoa que construiu a casa numa encosta. Construiu a casa na encosta, no morro. E área de risco. Veio a chuva. A pessoa estava trabalhando, morreu a família toda soterrada. E ele vira para o céu: por que, Deus, o Senhor fez isso comigo? Isso é pergunta que se faça. A casa foi construída na encosta, numa área de risco. Aí a família é toda dizimada e o final é a culpa de Deus. De quem é a culpa? De quem é a culpa? É de quem construiu a casa no lugar indevido. Nós não estamos sabendo assumir nossas culpas. Quem sabe nós estamos vivendo no culto de Mica. O culto sinceramente errado. Fique de pé, por favor. Coloque sua mão aqui. Coloque sua mão aqui. Senhor, Tu nos conheces melhor do que nós. Nós não nos conhecemos, nós não conseguimos nem nos reconhecer se não for por Teu intermédio, Senhor. Não há identidade na nossa vida se ela não for nos dada por Teu intermédio, porque foi o Senhor quem nos criou. Nós somos feitos à Tua imagem e à Tua semelhança, e não há ninguém que nos conheça melhor do que o Teu Espírito, do que Cristo, do que o Pai, que sonda os nossos corações. Que culto temos te oferecido, Senhor? Qual a diferença entre nós, cristãos, e os incrédulos? Somos sal, somos a luz. Isso depende do culto que nós estamos oferecendo a Deus. Deus está olhando por dentro e por fora. Deus está olhando o que você está fazendo com o seu namorado, seu noivo. Deus está olhando a forma com que você está se relacionando. Deus está olhando como está o nosso casamento. Deus está olhando as nossas palavras. Deus está olhando como nós estamos criando nossos filhos. Deus está olhando como temos nos vestido. Deus está olhando o que temos feito com o templo do Espírito, que é o nosso corpo, que nem é nosso, é do Espírito. Deus amado, queremos te pedir, tenha misericórdia de nós, porque nós somos corruptos, hipócritas, enganadores, falsos, maledicentes, sensuais, adúlteros, iníquos. Há malícia no nosso coração e há um culto
sem devoção, sem temor e sem a tua direção e sem o teu padrão. Deus, tem misericórdia de nós. O que fizemos com a tua casa, Senhor? O que estamos pensando que estamos fazendo com o teu culto? Perdoa-nos, lava-nos e nos ajuda no autoexame para que haja verdadeiro arrependimento. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e as consolações do Espírito sejam sobre sua vida, agora e sempre. Amém. Amém. Tenha uma boa noite, querido.